Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É sempre grande alegria estarmos juntos. Eu, pelo menos, me alegro, de estarmos juntos para nos reunir e adorar e celebrar o nome do Senhor. Porque eu sei que quando nós nos dispomos a vir na casa do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele renova as nossas forças, Ele nos dá a resposta, Ele fala aos nossos corações e é uma troca. Mas, acima de tudo, é um culto que nós oferecemos a Deus. Esse Deus maravilhoso que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a gente vai começar declarando ao Senhor a majestade desse Deus a quem nós servimos. Se você quiser, você pode se colocar de pé para adorar o nome do Senhor nessa noite. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Incomparáveis são as promessas. São as promessas do Senhor para as nossas vidas. São os projetos, são os planos que Ele tem para cada um de nós. Ele é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que diz. Vamos continuar louvando ao Senhor.
palavra mesmo diz que os céus e a terra podem passar, mas a tua palavra jamais passará. E nós confiamos em ti, Senhor. Cremos em tudo que o Senhor diz ao nosso respeito. Cremos que o Senhor diz em tua palavra. Cremos que tudo que o Senhor deixou para cada um de nós. Que a cada dia a tua palavra seja firmada no nosso coração e possamos caminhar a cada dia de fé em fé. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite.
reconhecendo, Deus, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai. Reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o autor das nossas vidas. Reconhecendo, ó Pai, a nossa total dependência do Teu amor e da Tua presença em nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor todos os dias venha de encontro aos nossos corações, venha de encontro, ó Pai, aos nossos lares, e onde quer que estejamos, ó Pai, que o Senhor possa ser aquele que nos guie, que nos dê a direção e esteja conosco, ó Pai, cuidando, ó Pai, e renovando em cada detalhe. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de promessas, e promessas essas, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, são grandiosas, e que todos os dias nós venhamos nos render, ó Pai, a esse tão grande amor, essa Tua presença, ó Pai, é o Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado no meio de nós. Obrigado por esta igreja, ó Pai, em nome de Jesus, por cada membro, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui em Tua casa. Que possamos sair daqui, ó Pai, preenchidos pela Tua palavra, cheios do Teu poder e da Tua graça, ó Pai. E que em nome de Jesus, como aqui sempre é falado, que possamos transbordar do Teu amor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo para onde quer que nós estejamos. Que vidas sejam alcançadas, ó Pai, e compreendam, Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, e o milagre o Senhor quer realizar em meio de nós. Louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 289 do Canto Cristão, Ao Pé da Cruz. Oportunidade que nós temos, Senhor, de louvar, de adorar o Teu santo nome, pela oportunidade que temos de ser
filhos teus, amados teus, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, agora continue nos nossos corações, falando aos nossos corações através da mensagem, Senhor. Que teu Espírito Santo nos permita ouvir, nos permita entender, permita que a tua palavra, Senhor, frutifique em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Vamos estar iniciando a palavra nesta noite. Quero convidar a todos que possam estar abrindo suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 19. Ou pode estar acompanhando aqui também no Data Show. Lucas 15, 19. Um texto, uma parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do filho pródigo, e Lucas 15, 19 diz: já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E essa é a palavra que nós vamos frisar nesta noite. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O tema da mensagem desta noite é o Deus do recomeço. Nós vamos falar hoje um pouco sobre recomeços, sobre recomeçar, sobre a possibilidade que nós temos somente em Jesus de, por mais longe que às vezes a gente tenha ido na nossa caminhada e tenha dado errado, que com Jesus nós podemos recomeçar novamente. Que só através de Jesus que nós podemos mudar a forma pelo qual nós começamos. Eu em casa pesquisando significado de recomeço, tem vários significados, mas eu tirei alguns, que é o ato ou efeito de recomeçar, começar de novo, refazer algo sem interrupções. Muitas das vezes na nossa caminhada, a gente tende a começar algo, ou começar projetos, ou começar a idealizar sonhos, só que muitas das vezes a gente para no meio do caminho. Pode até ser que a gente tenha andado um pouquinho longe, mas às vezes a gente para no meio do caminho. Por que a gente para? Porque simplesmente a gente começa as coisas em nossas vidas e o principal que precisa estar na direção e no controle das nossas vidas não está, que é Jesus. E essa parábola do filho pródigo, ela me chama muita atenção, porque aquele jovem, ele pediu a sua herança ao seu pai e ele quis viver a sua vida dissolutamente. Mas ele não se pensou no que poderia, as consequências que veriam depois. Na cabeça dele, ele achou que ele viver a vida seria algo que seria eterno. Mas todos nós sabemos que viver a vida sem Deus não é eterno. E uma hora a casa cai. E foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Todos nós, na nossa caminhada, o que formos fazer, independente do que formos pedir ao Senhor, independente do que formos realizar, independente dos planos ou projetos, o que for, nós precisamos da direção do Senhor em nossas vidas. Precisamos que Ele seja aquele que irá nos mostrar o caminho a seguir. E para recomeçar, nós precisamos que Ele esteja no controle das nossas vidas. Se a gente for parar para analisar, o mundo tem uma metodologia totalmente diferente da qual a gente está acostumado. O mundo, ele nos traz que recomeçar algo que você parou é uma coisa assim, que não vale a pena. Mas não, quando na verdade a gente tende a recomeçar todos os dias, desde o nosso acordar. Nós temos que recomeçar, nós temos que fazer as nossas coisas diárias, nós temos que ir trabalhar, nós temos que ir para a faculdade, nós temos os nossos afazeres. E todos os dias nós recomeçamos porque Deus está conosco. Porque Deus, Ele tem nos mantido de pé. Porque Deus, Ele está na direção e no controle das nossas vidas. E tudo o que fizermos, tudo o que formos fazer, nós precisamos pedir a direção do Senhor. Porque a gente vai andar. Mas chegar numa hora que a gente vai cair.
E aí, quando a gente cair, a gente também tem que ter discernimento e maturidade da gente voltar para a casa do Pai, como aquele jovem, ele precisou fazer. Porque também, muitas das vezes, o mundo nos ensina, traz para as nossas vidas que, se a gente errou, a gente não pode voltar. Se a gente errou, a gente tem que ou dar continuidade ou procurar outra coisa para a gente fazer, que não seja voltar da onde a gente parou. Quando, na realidade, aonde a gente começou, o Pai ficou lá atrás. E a gente agora já está ali na frente, no meio, só que a gente teve que retroceder e voltar. Por quê? Porque Deus não está no controle e na direção das nossas vidas. Eu separei essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto é o reconhecer. Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós acreditamos no poder e na graça que o Senhor todos os dias tem colocado diante de nós. E se a gente for parar para perceber, existem pessoas hoje ao nosso redor desacreditadas do poder de Deus, desacreditadas que relacionado à mudança, desacreditadas que não existe renovo, desacreditadas que não existe testemunho, que não existe o poder de Deus. Um exemplo claro disso, que eu já vi. Uma pessoa chegou e falou que estava totalmente liberto da questão das drogas. A primeira frase que eu ouvi foi falar com uma pessoa que era da igreja. A pessoa simplesmente, em vez de glorificar e agradecer a Deus porque aquela pessoa, ela se livrou, ela está afastada do vício que tem aprisionado, a primeira coisa que aquela pessoa ouviu foi falar: toma cuidado para não cair na tentação de novo, tá? E aonde você mora, você sabe que tem gente lá que gosta de fazer coisa errada. Todos os recomeços, todas as mudanças que as pessoas vierem a fazer em suas vidas, precisam de fato ser glorificadas por cada um de nós, precisam ser celebrados. Porque esse jovem aqui, ele estava perdido. E ao mesmo tempo que ele estava perdido, quando ele retornou pela casa do pai, o pai dele simplesmente não foi para esse jovem cheio de indagações, perguntando por cadê você, o que você fez, o que você fez com a herança, cadê, por que você está assim. Simplesmente o pai correu para ele com os seus braços e o abraçou. O pai o acolheu. O pai não se importou da forma que ele estava, do jeito que ele estava vestido, o que ele fez, para onde ele foi, o que ele fez com a parte da herança dele. Simplesmente o pai o abraçou. E é isso que Deus faz com aquelas pessoas que estão afastadas da presença dele. É isso que Deus faz conosco. Quando a gente erra ou peca diante do Senhor, Deus, ele não fica indagando a gente. Poxa, Alessandra, por que você fez isso? Mas você fez isso de novo. Você não sabe que esse que é o caminho que você tem que seguir? Pelo contrário. Deus, ele não indaga. Deus, ele não fica perguntando para a gente poder ficar dando desculpa. Pelo contrário, ele nos abraça, ele nos acolhe. E ele quer nos ensinar a que recomeços são necessários em nossas vidas. E é possível recomeçar, porque ele está na direção e no controle de tudo. De uma certa forma, a gente às vezes tem dificuldade de acreditar que existe recomeço e tem dificuldade de acreditar às vezes quando uma pessoa fala que mudou. Um exemplo claro disso é quando uma pessoa te magoa. A pessoa te magoou e ela chega para você e te pede perdão. Eu sei que se a gente for parar para olhar com os nossos olhos, é difícil. É difícil a gente acreditar que aquela pessoa de fato está nos pedindo perdão de todo o coração. É difícil a gente acreditar, porque a gente às vezes acredita, mas a gente fica assim, né? Com o pé atrás, porque se fez a primeira vez, vai fazer novamente. A gente fica com isso em mente. Eu sei que é difícil, não é fácil. Todos nós passamos, às vezes, por situações dessa forma. São pessoas que nos magoaram, são pessoas que
antes eram nossos amigos, que hoje não estão mais conosco, são pessoas que por algum motivo não falam mais conosco. É difícil a nossa caminhada. Mas a partir do momento que a gente deixa o Senhor abrir novos recomeços em nossas vidas, essa questão da pessoa te pedir perdão, você acredita, você confia, você abraça aquela pessoa, você chama aquela pessoa para perto, vamos tentar mudar, porque, poxa, você fez isso comigo. É questão de conversar, não é questão de você errar ou fazer da mesma forma com aquela pessoa. Nós temos essa dificuldade. Outra dificuldade que nós temos também é reconhecer o nosso erro. Às vezes, quando nós erramos, a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente errou, que a gente falhou. A gente tem essa dificuldade. Aí, às vezes, a gente questiona. A primeira coisa que a gente faz quando a gente erra, a gente tende ou a colocar a culpa no outro, a gente tende a colocar a culpa no mais próximo a nós, ou então a gente tende a questionar a Deus o porquê dessa tempestade. O porquê que a gente está passando por isso? O porquê que a gente está nessa situação? Quando, na verdade, a gente não para a gente analisar, a gente não para fazer uma autoanálise da nossa vida e verdadeiramente entender o porquê que nós estamos passando por determinada situação. Hoje em dia é mais fácil a gente culpar o nosso próximo ou culpar a Deus por certas atitudes que estão acontecendo nas nossas vidas, do que a gente, de fato, reconhecer o nosso erro. É difícil, às vezes, a gente reconhecer o nosso erro. Às vezes, a gente está tão focado na nossa ideia, está tão focado na nossa mente, que aquilo dali é o certo a fazer, que é difícil a gente reconhecer. Mas a gente precisa, todos os dias, meditar na palavra. Todos os dias precisamos meditar mais na palavra. Todos os dias nós precisamos orar mais a Deus. Todos os dias nós precisamos, se for preciso, dobrar os nossos joelhos diante de Deus e perguntar: Senhor, vê se há em mim algo que não é do seu agrado. O que eu estou fazendo, Deus? Por que essa situação está assim? Nós precisamos demonstrar e reconhecer. O primeiro passo para a gente recomeçar as nossas vidas, ou recomeçar algo em nossas vidas, o primeiro passo é reconhecer a dependência de Deus e reconhecer de fato o nosso erro e tratá-lo. Mas não é somente reconhecer e deixar de lado. Ah, Senhor, eu já entendi o que é, mas deixa aqui. Não, a gente precisa reconhecer e a gente precisa tratar. Para viver a novidade de vida do Senhor, as grandes coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós, a gente precisa estar com os nossos corações simplesmente voltados para Ele. Por mais que às vezes seja difícil, mas com Deus no controle, tudo dará certo. Um exemplo claro dessa questão de reconhecimento, de reconhecer que algo deu errado, é você chegar para uma pessoa, chegar para alguém, para algum dono de empresa, e chegar e você perguntar por que a empresa faliu. Você pergunta por que a empresa faliu, simplesmente a pessoa que era o dono da empresa, ele já tem a resposta na ponta da língua. Minha empresa fechou por conta da crise econômica e financeira que nós estamos vivendo e por causa da política do país, porque o presidente está assim, porque o vereador, o prefeito está assim. Tá. Não quero aqui, tá, irmão, generalizar todas as empresas. Sim, tem empresas que faliram de fato por conta da crise econômica. Mas tem empresas que, se a gente for parar para perceber, será que o administrador da empresa, o chefe, ele estava bem preparado para qualquer situação de tempestade que viesse ao seu encontro? Ele estava com um planejamento financeiro bem estipulado para saber que nem tudo às vezes dá certo, que às vezes tem algo que sai do seu controle? Será que ele estava com um planejamento de carreira bem estruturado? Será que ele contratou pessoas ao redor dele para estar ali junto com ele todo o tempo, vendo como é que está a questão do dólar, vendo como é que está a questão da economia do Brasil, a economia lá fora, se for uma empresa que transporta, que exporta, vendo como é que está a situação? Ou será que essa pessoa, depois que a sua empresa faliu, ela parou para analisar o porquê de ter abrido falência?
Então, são coisas que a gente precisa estar preparado. Não é apenas você fazer algo, mas sim você ter uma base, algo que te sustente, para quando vier essa tempestade, a sua empresa não caia. Um grande exemplo desse que todos nós passamos foi a questão da pandemia. Se a gente for parar para analisar, quantas empresas, quando começou a pandemia, fecharam as suas portas, mandaram embora pessoas que até hoje não devem ter recebido aquilo que lhes é de direito. Quantas pessoas, quantas empresas hoje fecharam as portas? Quando, na verdade, se a empresa estivesse bem estruturada, se tivesse um total planejamento, tivesse tudo de acordo como deveria ser, essa empresa simplesmente não iria falir. Todas as empresas e até mesmo nós tivemos que nos reinventar na pandemia. Empresas que, por mais que teve a lei de fechar as suas portas, mas tinham pessoas em casa trabalhando. Alunos tiveram aulas de casa, tiveram que usar o método EAD, o método híbrido, mas não fecharam as portas, superaram essa questão da pandemia. Outro exemplo claro é se você, como a tia Dilma falou no domingo, se você for ver a questão da conduta dos filhos na escola. Eu trabalhei em escola, eu posso falar bem sobre isso. Às vezes, os pais chegavam na escola porque determinado aluno teve determinada atitude na escola ou com o professor, não era o pai corrigir o aluno, e sim, era o pai corrigir a direção e o coordenador e a professora, porque o filho está certo, agora a escola está errada. Como a tia Dilma falou, é uma questão de inversão de valores. Se você for parar para conversar com alguém que o seu casamento simplesmente chegou ao fim, se você estiver conversando com o marido, a culpa é da esposa. Se você estiver conversando com a esposa, a culpa é do marido. Mas já não há essa autoanálise de saber o porquê, de reconhecer o porquê que falhou, porquê que chegou ao fim, porquê que chegou a determinado estado. Então, o primeiro passo para a gente, de fato, começar um novo recomeço diante da presença do Senhor é reconhecer o que, de fato, aonde nós falhamos. O segundo passo que eu quero que vocês entendam nessa noite para recomeçar e viver essa novidade de vida é se arrepender. Primeiramente, a gente se reconhece o nosso erro e depois a gente se arrepende. Mas não é se arrepender agora e daqui a 5 minutos estar novamente caindo no erro. É se arrepender, são totais arrependimentos profundos diante do Senhor. Não é fácil a gente falar, às vezes, de arrependimento, porque arrependimento, às vezes, são feridas que, às vezes, pode ser até que não tenham cicatrizados em nossas vidas. E se foram cicatrizadas, foram totalmente curadas, é porque a gente deixou com que Deus as curasse. Mas se são feridas que ainda estão um pouco abertas ou estão abertas, é porque verdadeiramente precisa de Deus e precisa da cura e da libertação do Senhor. Precisa que Deus de fato opere milagre em nossas vidas. O segundo passo é o arrependimento. Aquele jovem, ele pediu a sua herança ao seu pai, porque ele queria viver a sua vida. Ele foi viver a sua vida, ele achou naquele momento que isso era o certo a se fazer. Ele não pensou nas consequências que ele teria depois. Ele simplesmente foi viver a sua vida dissolutamente. Ele não pensou no pai que estaria ficando, ele não pensou, eu imagino na vida que ele estaria deixando para ele poder viver outra que ele achava que seria melhor. Mas o viver a vida dele acabou. E assim é com as nossas vidas. Às vezes o nosso viver a vida acaba. Mas o amor do Pai por cada um de nós é um amor eterno. A gente pode viver a nossa vida, a gente pode não dar valor àquilo, não seguir de acordo com a vontade de Deus, a gente não pode ir fazer N coisas. Mas o amor do Pai por cada um de nós é um amor eterno. Independente do que nós temos feito, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo Pai. E Ele quer que nós
façamos o caminho de volta para a sua casa. Às vezes a gente fica preocupado em querer mudar o outro, quando na realidade a mudança ela precisa primeiro vir de nós. Se a gente quer que uma pessoa se converta, a gente não ora pedindo a Deus para que... A gente ora, pede ao Senhor para que essa pessoa venha para a casa dele, mas não é querer a gente mudar ele. Primeiro a gente tem que avaliar-nos e ver qual é as atitudes que nós estamos tendo com aquela pessoa que nós queremos que venha para Deus. Às vezes, a mudança ela precisa vir de nós primeiro, para que aí nós consigamos mudar o outro. Nós precisamos do Espírito do Senhor, do Espírito Santo do Senhor diariamente em nossas vidas. A gente precisa ter um relacionamento com Ele diferenciado. Não um relacionamento supérfluo, somente buscá-lo, adorá-lo, orar, somente quando nós estivermos aqui na igreja ou em algum grupo de oração. A gente precisa ter um relacionamento com Ele todos os dias. Nos rasgar mesmo diante da presença dEle, falar: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso reconhecer e ver o que está de errado comigo. Eu preciso me arrepender e eu preciso que o Senhor esteja na direção e do controle da minha vida. Eu preciso que o Senhor veja que às vezes a gente tem passado por certas situações que têm nos incomodado, que têm nos afligido, e às vezes às vezes é da pessoa, né? Tem pessoas que não gostam de se abrir com o outro, ou tem pessoas que são mais fechadas, que não demonstram o que sente. Eu basicamente sou assim. Geralmente vocês só vão me ver rindo. Pode ser que eu esteja passando mal com alguma coisa, mas vocês só vão me ver rindo. Raramente vocês vão me ver assim, de cara feia, de chorosa, a não ser que eu tenha acabado de acordar, porque aí minha cara de sono já é nítida mesmo, minha cara de preguiça, não tem como discutir. Mas raramente vocês vão me ver, eu sou difícil de mostrar aquilo que eu sinto. Então tem pessoas que têm essa dificuldade de demonstrar aquilo que sente, mas... Se você tem dificuldade, como diz na Bíblia, nós somos um corpo, nós somos uma família. E se um membro padece, todos os membros padecem. Procure alguém de sua confiança, se abra, converse. Mas não esqueça de Deus. Porque Ele está como aquele pai aqui, ó, te esperando para poder te dar um novo renovo, para poder te dar uma nova vida, para te poder realizar algo grandioso em sua vida. E Ele quer usar a vida de cada um de nós. Ele quer usar essa igreja aqui neste bairro. Ele tem um propósito para cada um de nós. Basta nos entregarmos a Ele e deixá-lo agir em nossas vidas, que Ele irá nos mostrar o propósito pelo qual nós estamos aqui. A tia Dilma no domingo falou que em nenhum momento nessa pandemia o azeite faltou na casa dela. E isso é motivo de glorificarmos, porque eu tenho certeza que todos aqui, em nenhum momento dessa pandemia, faltou azeite em suas casas, passamos por certas dificuldades. Todos nós estamos aqui, bem, graças ao nosso Senhor. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos guardado, Ele que tem cuidado de nós em cada detalhe. E é esse mesmo Deus que vai nos dar grandes recomeços em nossas vidas. É esse mesmo Deus que irá abrir novos caminhos para cada um de nós. E o terceiro ponto dessa mensagem é o recomeçar. O recomeço é preciso em nossas vidas. Aquele jovem, aquele filho pródigo, depois de ter perdido tudo, e aonde ele se viu ali junto dos porcos, ele se lembrou da casa do seu pai. Ele se lembrou da vida que ele tinha na casa do pai. Ele deveria ter feito uma análise ali de como ele era tratado. Então, aquele jovem, ele se levantou e voltou para a casa do pai. Eu fico imaginando ali a cabeça daquele jovem, quando ele se encontrou naquela situação. Deveria estar, né, com suas roupas rasgadas, sujo, com mau cheiro. Ele deveria estar ali sim, na lama.
mas ele se lembrou de um pai, ele se lembrou de tudo que ele tinha deixado. E essa atitude desse jovem que nós temos que ter, porque aquele jovem, ele não se importou, não se importou e não pensou que talvez se ele voltasse para a casa do pai, que o pai ele não iria aceitá-lo. Naquele momento ali, aquele pai poderia fazer isso, poderia não aceitá-lo de volta. Se você pegou a sua herança, você quis viver a sua vida, imagino que aquele jovem ali deve ter ficado não sei quantos tempos sem dar um sinal para o pai que esteja bem. Aquele pai ali deveria ter passado N coisas na cabeça daquele pai. Quem é pai aqui, quando o filho demora a chegar em casa, sabe o que é isso. Será que, ainda mais que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular. O negócio ali deveria ser assim, um sinal de fumaça, não sei, ou algo desse tipo. Porque aquele pai deveria estar passando várias coisas na cabeça dele. Mas pelo contrário, aquele jovem ele se levantou, ele não se importou da forma que ele estava, ele não precisou se consertar antes, ele não quis se consertar antes para voltar para a casa do seu pai. Porque se a gente for parar para analisar também, eu já ouvi isso de várias pessoas. As pessoas, elas ficam com isso na cabeça. Vamos na igreja, a gente chama uma pessoa para vir na igreja. Vamos na igreja. Vamos no culto, vai ter um culto da família, um culto de jovens. Ah, não, eu não quero ir para o culto não, porque primeiro eu tenho que me consertar, para mim depois aceitar a Deus. Ah, não posso ir não, porque primeiro eu preciso consertar o meu erro, eu preciso me consertar aqui primeiro, para mim depois ir para a igreja. Só que na realidade, não é nós nos consertarmos antes para depois ir para Deus. O Senhor, Ele nos chama da forma que a gente está, independente da nossa vestimenta, independente da nossa mente, independente do que estamos fazendo, independente da forma que estamos. O Pai, Ele nos chama da forma que nós estamos. Ele nos quer por inteiro. Ele não faz acepção de pessoas, não, porque eu quero esse daqui, porque esse aqui está arrumado e esse daqui está desarrumado. Não, eu quero esse daqui porque esse aqui está na minha casa e esse aqui não está na minha casa, não. O nosso Deus, Ele é para todos e Ele nos quer por inteiro. Isso não é só para pessoas que ainda estão sem o amor de Deus, isso também é para nós. Às vezes a gente está em casa, não quero ir para a igreja não, porque, nossa, eu não quero ir para a igreja não, porque eu briguei com Gera. Tá, e aí? Se eu briguei com Gera, o que tem a ver? O que tem a ver Deus? Eu tenho que pedir perdão a ela, porque eu briguei com ela, mas eu tenho que também ir para a igreja e pedir perdão ao Senhor para me não brigar mais com ela. Ah, não quero ir para a igreja não, porque hoje eu cometi um pecado. Ah, não, aí eu vou para a igreja, se eu cometi o pecado, aí Deus vai ficar lá. Ah, e aí vai ficar naquele jeito. Gente, não é assim. Independente da forma que nós estamos, a gente precisa sempre buscar a presença do Senhor. Nós precisamos a cada momento estar na casa do Pai. O que importa em nossas vidas é o Pai. Não é o nosso jeito. Não é se preocupar com o que as pessoas vão falar de você, ou o que as pessoas vão dizer, ou o que as pessoas vão comentar. Não é isso. A gente precisa se preocupar verdadeiramente com a presença de Deus em nossas vidas e nos preocupar com o Pai. Eu fico imaginando aquele filho, quando ele chegou, ele deveria ter feito o caminho de volta dele para casa. Eu imagino que ele foi assim: eu tenho que pedir perdão ao meu pai, eu vou falar com meu pai, que peço a ele que me desculpa. Às vezes ele já deveria ter ido até por aquele caminho já chorando. Ai, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir, eu tenho que falar com meu pai desculpa, eu vou ter que explicar para ele o que eu fiz com a herança, eu tenho que explicar por que eu estou com essa roupa, porque eu estou cheirando a porco, eu vou ter que explicar tudo isso. Quando na realidade, eu imagino que a Bíblia fala que quando ele apontou, o seu pai simplesmente, cadê aqui? O seu pai simplesmente o moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Assim é o Pai conosco. Quando a gente vai para Ele cheio de desculpas, achando que a gente pode enrolar a Deus, Deus, Ele se compadece de cada um de nós.
Ele se compadece dos seus filhos. E o filho diz ao pai: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas naquele momento eu imagino aquele filho falando aquela frase para o pai, e o pai o abraçando, o pai querendo perguntar como é que ele estava, o que ele comeu, o que aconteceu, se ele está machucado, se ele está bem, se ele está ferido. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. E o pai interrompeu aquele filho naquele momento e pediu para que trouxessem um anel, trouxessem vestes novas, que trouxessem um bezerro para fazer um churrasco, porque é hora de comemorar, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos ali começaram a se alegrar. Recomeços precisam sempre ser celebrados. Nós precisamos celebrar a vida. Nós precisamos celebrar o recomeço de uma pessoa que se perdeu, uma pessoa que achou o caminho de volta. Nós precisamos celebrar a vida daquelas pessoas que Deus verdadeiramente transforma. Assim como Ele um dia nos transformou, vidas também precisam ser transformadas. Só que naquele momento que aquele jovem chegou na casa do seu pai, ele se deparou com um empecilho, porque ali também naquele momento, ele poderia também, depois que o seu pai o abraçou, que o viu, ele poderia também ter escolhido ir embora, porque ali ele se deparou com seu irmão mais velho. Quantos de nós aqui se deparamos com certos irmãos mais velhos em nossas vidas? Um exemplo disso é quando uma pessoa, ela vem à igreja por um tempo, aí ela é acolhida, aí ela se desvia, aí ela retorna novamente, e às vezes a gente se depara com certos irmãos mais velhos. Eu tenho um amigo meu, que ele nunca mais pisou na igreja por palavras desses irmãos mais velhos. Ele nunca mais pisou na igreja porque ele estava caminhando, a igreja até que ele ia bem longe, que era lá em Alcântara, e ele lutava com a questão de bebidas alcoólicas. Ele lutava. Eu via que ele realmente lutava, que ele queria se libertar daquilo. Mas no local aonde ele estava indo, achou que era uma brincadeira. Achou que aquilo já estava assim, passando dos limites. E por uma fala de uma pessoa, aquele jovem nunca mais voltou a colocar os seus pés na igreja. E simplesmente se entregou. Ele se entregou. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a esposa, sua esposa foi embora junto com seu filho e ele perdeu. E ele hoje se encontra, eu cheguei a saber alguns comentários dele por alguns outros amigos, mas se você vê o estado dele hoje, não é aquela pessoa que eu conheci há 5, 6 anos atrás. Por causa de uma palavra que uma pessoa virou para ele e falou assim: você está achando que o evangelho é brincadeira? Para você ficar nesse entra e sai na igreja? Você tem que se decidir. Ou você fica ou você sai. E ele fez o que ele achou que era certo. Saiu. Não estou falando que às vezes nós não temos que confrontar, às vezes, as pessoas. Tem pessoas que verdadeiramente precisam ser confrontadas. Mas a gente precisa entender a forma pelo qual a gente vai falar, o jeito que a gente vai falar, a forma que a gente vai tratar. A gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de ser tratada dessa forma? Será que eu gostaria de ouvir tal palavra? Tudo é questão de saber a forma que a gente tem que falar. E esse jovem aqui, ele poderia ter ido embora na casa do pai. Quando ele ouviu o seu irmão mais velho questionando ao seu pai: poxa, você está celebrando a volta dele? Você está dando anel, vestes novas, você está querendo fazer um churrasco, mas eu que sempre estive aqui ao seu lado, eu que cuidei das ovelhas, eu que fiz isso, eu que cuidei daqui da onde a gente mora, mas e eu? E o que o pai respondeu para ele? Tudo que eu tenho é teu.
tudo que eu tenho é teu. Eu acho que se fosse eu naquela hora, até perguntava ele, tudo que eu tenho é teu, você quer mais o quê? Está reclamando de quê? Seu irmão estava morto. Aqui a gente nem sabia aonde estava o seu irmão, o que poderia ter acontecido com o seu irmão, e você está aí, de cara feia, me questionando por que eu fiz isso com o seu irmão. Se fosse eu na hora, acho que eu até perguntava para ele. E muitas das vezes, quando a gente retornar o nosso querer recomeçar diante de Deus, a gente vai encontrar alguns irmãos mais velhos na nossa caminhada. Só que a gente não tem que dar ouvido. Só que a gente não tem que focar nesses irmãos mais velhos. A gente tem que focar na presença do Senhor. A gente precisa reconhecer, a gente precisa se arrepender e a gente precisa recomeçar. Não ache que você recomeçar uma vez que é errado, que é feio, não. A gente pode recomeçar várias vezes, mas esses nossos recomeços precisam ser com Cristo ao nosso lado, porque se a gente for recomeçar sem Deus, vai ser a mesma coisa do que a gente andar para trás. A gente vai chegar ali e a gente vai ter que voltar, porque chegar ali já vai dar errado. Para a gente ter recomeços, para a gente receber milagres, para a gente ver o nosso Deus do impossível, como a tia Dilma falou, para a gente ver o nosso Deus provedor, para a gente receber o banquete que o Senhor Ele tem reservado para cada um de nós, a gente precisa de fato deixá-lo conduzir as nossas vidas e não se contentar simplesmente com migalhas, porque Deus Ele quer nos dar um banquete, Deus Ele quer realizar o sobrenatural dele em nossas vidas, Deus Ele quer realizar milagres em nossas vidas, só que muitas das vezes a gente quer se contentar com migalhas que o inimigo tem colocado a nosso redor. A gente não quer soltar a direção das nossas vidas para Deus realizar o milagre dele no meio de nós. Então, todos os dias, que possamos lembrar do Deus do recomeço, que possamos lembrar do Deus que pode nos dar uma nova história, que possamos nos lembrar de um Deus que é um Deus provedor, que é um Deus de promessas, que é um Deus que realiza o impossível, de um Deus que tem cuidado de cada um em cada detalhe sem reservas, de um Deus que tem suprido as nossas necessidades, de um Deus que cura os doentes. Que todos os dias nós venhamos nos lembrar que nós temos total dependência do Senhor em nossas vidas e nos lembrar que recomeçar com Deus é possível. Basta a gente dar um passo de fé diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença neste momento, te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as suas realizações no meio de nós. Te agradecendo, ó Pai, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada a cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, quebrante os nossos corações, que nós venhamos entender, ó Pai, que nós não somos nada sem Ti, que nós precisamos totalmente, dependemos da presença do Senhor, do Teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos todos os dias nos lembrar, ó Pai, da casa do Pai, nos lembrar, ó Pai, que o Senhor está nos esperando, nos lembrar, ó Deus, que o Senhor não se importa com a forma que chegamos, que nos achegamos diante de Ti, que nós venhamos nos lembrar que o Senhor não se importa, ó Pai, com as nossas roupas, com o que temos, ó Pai, mas o Senhor quer, ó Pai, as nossas vidas e os nossos corações rendidos diante do Teu altar, que todos os dias, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, venha abrir os nossos corações, venha abrir as nossas mentes, ó Pai, que venhamos fazer a diferença, ó Pai, no meio ao qual estamos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que há um propósito, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Pai, e nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, realize as grandes coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nós cremos no Teu milagre, nós cremos, ó Pai, no Deus, ó Pai, do impossível, do Deus provedor, do Deus do recomeço, do Deus, ó Pai, que tem poder, ó Pai, de
colocar as nuvens, ó Pai, para tampar o sol, ó Pai, para que possamos caminhar. Do Deus, ó Pai, que tem poder, ó Pai, de fazer os cegos enxergar. Do Deus, ó Pai, que tem poder, ó Pai, de ressuscitar os mortos. Nós cremos num Deus, ó Pai, num Deus de poder e num Deus de milagre. Então, em nome de Jesus, pela Tua graça, opere milagres, ó Pai, no meio de nós. E opere milagres, ó Pai, em nossas vidas. Porque nós dependemos do Teu amor, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da Tua misericórdia. Perdão, Senhor, por todas as vezes que erramos e pecamos diante de Ti. Perdão, ó Pai, por às vezes deixar o Senhor de lado, ó Pai. Perdão por às vezes, ó Pai, queremos iniciar algo em nossas vidas sem o Seu consentimento e sem o Senhor, ó Pai, à frente dos nossos caminhos. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos aprender a reconhecer, nos arrepender e declarar, ó Pai, que novos começos chegarão em nossas vidas, porque o Senhor está diante de nós. Receba a nossa oração e receba, ó Pai, os nossos pedidos e agradecimentos, ó Pai, e o clamor da Sua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
tudo dentro de nós reconheça que nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então tenha um restante de semana de renovo, de recomeço, de reconhecer quanto nós precisamos do Senhor. E até domingo, nós temos um domingo de manhã às 8h30, oração com as mulheres, às 9h EBD e às 18h nosso culto à noite. Com uma oração silenciosa estamos despedidos.